Estou muito, muito feliz que nós estamos no segundo webinário da série Jornalismo com Propósito na Era Digital. Muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui, né, conversando com a gente. É uma oportunidade muito única da gente se reunir, assim, de pessoas de vários cantos do Brasil, com experiências diferentes. Então, muito, muito obrigada, tá? Eu gostaria de falar um pouco sobre o Jornalista 3.0. É um projeto meu para jornalistas que querem realizar projetos na internet. É um jornalista 3.0 porque corresponde a atualizar a versão do jornalista. É isso que eu quero dizer com o jornalista 3.0. Então, o jornalista 1.0 é aquele estilo Superman, Clark Kent, que escreve muito bem, que faz parte daquele estereótipo de jornalista que ia pro bar, bebia muito, fumava muito, e realmente é um artista com as palavras, mas que hoje ele está caro para a mídia tradicional, que está cada vez mais difícil se manter no mercado. O jornalista 2.0 é um jornalista que é ligado nas tecnologias, ele sabe usar a internet muito bem, usa a internet ao seu favor e deseja fazer algo diferente na vida, mas não consegue dar o primeiro passo. E o jornalista 3.0, ele já enxerga a profissão como um mundo de possibilidades para fazer um jornalismo melhor, mais eficaz, mais interessante, com propósito realmente. Então, o jornalista 3.0 é muito ligado a propósito, a ser um contador de histórias reais. E é sobre isso que é o blog, que eu quero mostrar aqui para vocês. Ai, deixa eu colocar aqui. Isso. Olha, Marcelo, você está mudando... Não estou mexendo em nada. Oxe, esse negócio tá doido aqui, gente. O Zoom para essa apresentação, para mim, ficou um pouquinho maluco, mas tá aí. Jornalista30.com.br, o site, para quem quiser dar uma olhada. Tem um e-book gratuito para você baixar lá. E a página no Facebook, beleza? Bom, para me apresentar, eu sou a Verônica Machado. Eu sou jornalista, especialista em marketing digital. E eu, assim, tenho como propósito ajudar colegas de profissão a serem mais felizes, mais satisfeitos, estarem mais motivados. É isso que eu tenho como propósito e quero fazer isso na internet. Aí você tem meu e-mail para quem quiser anotar, meu Facebook, meu WhatsApp. Entre em contato. Acredito que interagir é uma parte fundamental da vida e que a gente precisa fazer isso para continuar evoluindo. Então, por favor, entrem em contato se vocês quiserem. Bom, com o jornalismo digital, além do jornalista 3.0, a Michelle está falando para Marcela desligar o áudio enquanto eu estiver falando, que está dando eco. Isso, beleza. Obrigada, Michelle. Então, além do jornalista 3.0, eu tenho um projeto na internet chamado Vidas Contadas, que é vidascontadas.com.br. Um projeto em que eu conto histórias incríveis de pessoas comuns, e ele é o menino dos olhos, assim, é o que eu luto e é o que eu adoro fazer na internet. Então, quem quiser dar uma olhadinha. Bom, voltando ao jornalista 3.0, tem uma série de webinários que eu comecei a organizar para essa semana e a próxima, chamada Jornalismo com Propósito na Era Digital, porque eu acho muito importante esses encontros. Acho que é muito válido os jornalistas se encontrarem para trocar informações, experiências, e principalmente nessa fase em que tem muitos jornalistas sendo demitidos e uma mudança de etapa muito forte do impresso, da mídia tradicional para a era digital. Então, é um momento em que a gente realmente precisa se unir e trocar informação para continuar no mercado. Por isso, essa série de webinários. Vale dizer que o próximo webinário é com a Elaine e com a Viviane, Elaine Zerock e Viviane Rachinski. Elas são jornalistas do blog Reinventa Jornalista, e elas vão conversar com a gente no próximo webinário. Oi, Jorge, estou colocando aqui no chat para você meu e-mail.
E, assim, acontece na próxima terça-feira, às 20 horas. Por favor, não percam, vai ser muito, muito, muito legal. Acredito que elas vão poder passar várias informações e dicas para os jornalistas que querem trabalhar na era digital, tá? Então, vale a pena participar desse próximo webinário. Depois desse webinário das meninas, vem um webinário fantástico com o Anderson Alves. O Anderson, ele é coaching para comunicadores e ele dá um curso para jornalistas chamado Comunicação Digital para Jornalistas. E ele vai falar por que ele ensina jornalistas a serem livres, além de dicas e várias informações legais para quem quer colocar um projeto no ar, beleza? Hoje a gente recebe com muito, muito carinho a Marcela Garcia. A Marcela, ela é uma mulher super competente na área de comunicação, que tem feito um trabalho excelente na internet, com um projeto pessoal e profissional chamado Conteúdo com Propósito, e ela tem aprendido muito nesse tempo, e aí ela vai contar pra gente um pouco dessa jornada que tem sido e as coisas que ela tem aprendido nessa jornada. Então vai ser muito bacana conversar com ela hoje. Bom, o Alexandre perguntou, quem não puder assistir os webinários pode assistir material gravado? Sim, só que não vai acontecer agora. Só a partir do dia 21 é que eu vou disponibilizar esses vídeos, tá? Mas tranquilo, acho que vai valer a pena assistir muito aqui e depois gravado, beleza? Bom, agora a gente vai conversar com a Marcela e que ela tem muita coisa legal para ensinar pra gente conversar, beleza? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Eu não tô vendo. Não tá aparecendo aqui pra mim. Peraí, também. Deixa eu dar um jeito aqui. Aê, deu certo aqui. Eu vou colocar o fone, porque o fone tem um microfone, e aí talvez o áudio fique melhor. Ah, peraí, só um minutinho. Mas então, gente, eu sou Marcela, eu sou formada em Relações Públicas, em Comunicação Institucional e Relações Públicas. Tenho 32 anos. Peraí. Pronto. E sou especialista em marketing digital também. Eu já tenho 10 anos de experiência no mercado, já atuei em várias empresas de vários setores da economia, já trabalhei com... Melhorou o áudio, gente? Tá melhor? Melhorou o áudio? Vixe, agora ficou muito alto. E aí, tá? Melhorou, né? Tá. Bom, onde é que eu tava? Já trabalhei no departamento de marketing de várias empresas de vários setores da economia. Já trabalhei com educação, com varejo, com saúde, em agência, já trabalhei com terceiro setor, enfim. Bom, além disso, eu sou uma pessoa curiosa, sou animada, sou muito feliz, sou pra cima, sou muito ansiosa, muito impaciente. Mal dormi essa noite só de pensar em estar aqui com vocês hoje. E eu até desenvolvi um roteiro, não sei se vocês chegaram a ver um roteiro de como ia ser a nossa conversa aqui hoje. E eu espero que vocês gostem do que a gente tem para conversar. E se quiserem... Travou aí? Sempre que vocês tiverem dúvidas e quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, é só mandar no chat que a Verônica ela me interrompe e a gente responde. Bom, como que o digital, então, entrou na minha vida? Como é que eu comecei a me interessar pelo digital? Eu sempre fui muito enlouquecida e adoro escrever. É um prazer para mim. Realmente...
Desculpa te interromper, mas o seu áudio tá estourado para mim. Eu não sei como tá para as outras pessoas, mas tá como se ele tivesse muito, muito alto. E aí Peraí, tivesse dando uns estouros, sabe? Não sei se tá acontecendo isso com as outras pessoas. melhorou? Eu vou Pra tentar. Vânia, pra Vânia também. Acho que melhorou bastante. Melhorou? Eu abaixei o volume. Melhorou, melhorou. Tá. Beleza. Então, eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui apaixonada pela escrita, e desde muito jovem eu sempre procurei maneiras de me expressar através da escrita. Então, eu já tive ao longo da minha vida vários blogs que eram diários virtuais meus, e já tive no Weblog, no Blogspot, enfim, já tive uma infinidade, já fiz um site antes mesmo de existir blog, eu tinha um site que eu me metia a mexer em HTML, fiz um site e escrevia minhas coisas, transbordava as minhas emoções nesses ambientes. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que utilizou a internet, o digital, para falar, para conversar com as pessoas. Então, com base nisso, e assim, quando eu me formei na faculdade, eu não sei vocês, eu não sei a faixa etária do pessoal que tá acompanhando, mas quando eu fiz faculdade, não existia essa história de digital, não existia. Eu lembro quando eu estava tipo, no sexto semestre da faculdade, chegou para mim um convite para eu participar do Orkut, eu nem sabia o que era Orkut, gente. O Google era sei lá, estava no início ainda, eu tive aula, tive disciplina sobre como usar o Alta Vista, para vocês terem uma ideia. Então, passaram-se os anos e eu vi a necessidade de fazer uma reciclagem profissional, e aí eu escolhi a pós em marketing digital. E eu não sei assim, se foi coincidência ou não, mas desde que eu comecei a fazer a pós em marketing digital, eu tenho percebido que o mundo praticamente mudou de lá para cá. Eu fiquei tem uns 2 anos. Parece que tudo é muito mais digital, é muito mais tecnológico desde então. As mudanças têm acontecido o tempo todo e parece que o que há poucos anos atrás era uma coisa, hoje já é outra. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, de que o mundo realmente está cada vez mais digital. Então, isso tudo sempre esteve muito presente na minha vida. E assim, com isso enfim, gostava de escrever e... Eu também tenho muito essa impressão de que o mundo mudou e mudou muito rápido, né, cara? Eu olho assim que quando sei lá, eu era pirralha e meu pai já mexia com TI, essas coisas, e aí ele me trouxe um computador gigante, assim, com uma bunda, assim, atrás, nossa, muito, muito grande. E a gente começou com aqueles primeiros motores de busca, Alta Vista, KD, isso sem falar dos bate-papos, que era Mirk, CQ, então... era assim, nossa, e hoje a gente tá aqui numa videoconferência falando com uma galera de São Paulo, do Rio, de Salvador, e assim, coisas que a gente nem imaginava ser possível, né, um tempo atrás. Eu acho que nem vou colocar muito tempo, 5 anos atrás já não tinha muita coisa do que a gente tinha hoje, né, então também mudou muito. E, assim, e junto com a tecnologia, com o digital, o comportamento humano também mudou, né? Assim, tipo, quem diria que hoje eu estaria aqui falando na frente de um computador e várias pessoas nos acompanhando, assim, remotamente, e em vários lugares do Brasil a gente está todo mundo junto em pensamento agora. É muito louco isso, pensar dessa maneira. Mas, enfim, uma das experiências profissionais que eu tive, que foi a mais recente, foi uma experiência no terceiro setor. Eu trabalhei 4 anos numa fundação que desenvolve projetos sociais em várias áreas do conhecimento. E a partir dali, desde que eu comecei a trabalhar lá até eu sair de lá, houve uma mudança na minha maneira de enxergar a vida muito, muito drástica, assim. Ali eu aprendi o que é ter um propósito na vida.
Eu trabalhava num projeto que atende mais de 10 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, e eu pude acompanhar o trabalho que é feito pelos profissionais que estão ali na ponta, que acompanham o dia a dia dessas pessoas, e você vê no brilho do olhar das pessoas o quanto aquilo faz a diferença na vida delas. Então, ali eu entendi o que é trabalhar realmente, defender uma causa. Então, aquilo me transformou enquanto ser humano. Eu passei a ser uma pessoa muito mais sensível a isso e descobri realmente a importância e a força de você ter um propósito. Que quando você tem um propósito, assim, qualquer esforço vale a pena quando você chega no final e vê que deu certo. Então, depois disso, eu comecei a me questionar e perceber a importância de ajudar o próximo, ajudar os outros, né? Não simplesmente desenvolver uma tarefa ou ter uma rotina de trabalho. Eu percebi a importância realmente de transformar vidas. E isso me fez bem, assim, no meu corpo e na minha alma. Só que com isso eu comecei a passar por um momento meio que de crise existencial, assim, porque eu comecei a pensar, quem sou eu no mundo? Né? O que eu faço para o mundo? E isso me causou até um pouco de solidão, porque eu comecei a pensar, poxa, eu trabalho com social, trabalho ajudando pessoas, mas eu sou uma funcionária, eu não sou a Marcela no mundo, a Marcela profissional. Eu, quando me formei na faculdade, eu tinha bem claro, e é claro que a gente, quando sai da faculdade, a gente tem aquele olhar meio romântico diante da vida, mas eu sempre disse para mim mesma que eu não queria ser mais um rostinho na multidão. E depois de 10 anos se passaram, e aí eu me vi me perguntando, o que eu sou hoje? Eu era mais um rostinho na multidão. Eu trabalhei para empresas, mas eu não trabalhei para mim, eu não tenho uma carreira, eu pensei. E aí, enfim, entrei num conflito interno, tipo, poxa vida, o que eu posso fazer, como é que realmente eu posso ajudar as pessoas, a Marcela ajudar as pessoas, e qual que deveria ser minha contribuição para o mundo, enfim. E aí, aí foi o começo de tudo, assim. Depois que eu comecei a ter essas reflexões, eu tive uma oportunidade recentemente de carreira, de trabalhar para uma agência de comunicação, um trabalho temporário, autônomo e home office, e para fazer produção de conteúdo para redes sociais da internet. Então, foi um momento assim que eu falei, poxa vida, agora realmente, quem sabe é a hora de começar a fazer alguma coisa por mim, né? Mas mesmo assim, foi difícil. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, talvez a Verônica possa falar um pouco, que ela viveu isso também, que eu sempre fui funcionária, eu sempre tive carteira assinada, eu sempre tive plano de saúde, eu sempre tive seguro-desemprego, 13º, férias. Então, para mim foi muito difícil, de repente, me ver numa situação onde eu teria que abrir mão de tudo isso. Por mais que fosse uma oportunidade muito boa na minha vida, eu fiquei com medo. Eu me retraí, eu fiquei, poxa, será que é o momento? Era um trabalho temporário, é algo que depois eu teria incerteza pela frente. Então... assim, essa parte de decidir sair da zona de conforto é muito complicada para todo mundo que deseja empreender fora do mercado formal de trabalho. Então, é aquela história a gente até estava conversando antes do webinário, eu e a Marcela, sobre a história, e queria comentar com vocês sobre o coelho branco, né? Depois eu ia ser mais para o final, mas eu acho que encaixa melhor agora. Que existe a história da Alice no País das Maravilhas, e essa história é para adulto, ela não é para criança. E ela é cheia de enigmas filosóficos. E um deles é o seguinte, a Alice, ela tá lá, entediada, naquele mundinho de sempre, na zona de conforto dela, até que ela vê um coelho branco de colete passando, correndo com pressa. E ela se levanta daquela situação e vai correndo atrás do coelho, sem saber para onde ele vai, no que ele vai dar, onde é que ele vai chegar. Ela simplesmente levanta e vai, sem saber o que vai dar depois daquilo.
E um dos recados, uma das mensagens para quem está pensando, arriscando, na verdade, sair do emprego formal para empreender no jornalismo digital, por exemplo, ou num projeto de comunicação na internet, é justamente siga o coelho branco, sabe? Essa é a mensagem, e é uma mensagem que causa receio, como a Marcela falou. É cheia de inseguranças, riscos, receios realmente de não dar certo. Ah, meu Deus, mas quando acabar esse freela, depois de 6 meses, o que eu vou ser? É escuro para mim. Como é que eu vou sobreviver e tudo? E as pessoas, assim, não têm muita confiança de que quando se dá o primeiro passo, você vai saber qual é o segundo. E aí, quando você acaba o segundo, você vai saber quando é o terceiro. E realmente, para mim, eu acho que isso significa aceitar a aventura que é viver a vida realmente. É você decidir o que você é, do que você gosta, qual é a sua missão, sabe? O que você tem que fazer para se sentir útil realmente na vida, além de ficar batendo carimbo numa repartição ou escrevendo uma matéria correndo para poder entrar na deadline, deixando de ir para o seu aniversário de casamento porque você está de plantão, ou milhares de situações como essa, né? Então, realmente, esse momento que a Marcela está passando, né, que, beleza, depois dessa crise existencial, vem uma oportunidade, mas, ixi, será que eu vou? Isso se chama o convite para a aventura. Acontece com todos os heróis. E nós somos heróis o tempo todo. Então, o convite para a aventura é sempre muito importante. É aquele vou ou não vou? Porque se você disser sim, você embarca numa aventura. E é isso, assim, queria só ter falado isso. Manda ver. Pois é, então, para mim, assim, eu estava diante dessa oportunidade, mas era algo completamente novo, não era só uma nova oportunidade de trabalho, assim, tipo, porque é um processo natural, você começa a trabalhar numa empresa, passa um tempo, muda de empresa, depois você vai para outra empresa, depois você vai para outra empresa, enfim, e assim acontece a vida toda, né? Pelo menos acontecia até pouco tempo atrás com a grande maioria das pessoas. E de repente eu me vi diante de uma situação completamente nova e eu nunca achei que eu fosse viver isso, assim, depois de tanto tempo de experiência profissional, ter algo completamente novo pela frente. Então foi muito difícil tomar essa atitude, essa decisão, e eu até conversei com a Verônica sobre isso na ocasião, e ela me deu um dos melhores conselhos que eu poderia ter até hoje, que eu tinha que escolher a pílula vermelha, eu tinha que era um caminho sem volta, e que ela me garantiu que eu ia ser muito feliz vivendo esse novo mundo. E ela me falou também o seguinte, porque eu já vinha há um tempo falando, poxa vida, eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas, eu não tenho tempo de me dedicar aos meus projetos, sempre buscava pensar em alguma coisa, poxa, que maneira que eu posso de repente ter o meu próprio negócio, e nunca tinha tempo para isso. E ao mesmo tempo eu estava pensando, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso, enfim, preciso ter mais dinheiro. Deixa eu só fazer um comentário, Marcelo, rapidinho, porque às vezes as pessoas não estão entendendo do porquê da pílula vermelha, né? A pílula vermelha é daquele filme Matrix, que não sei se vocês conhecem, pessoal, mas é um filme bem famoso, já tem uns bons anos aí, e assim como Alice no País das Maravilhas, ele é lotado de ensinamentos filosóficos. E o personagem principal, ele tem um dilema de continuar ou não na Matrix. Matrix é como se o mundo fosse toda uma farsa, né? Pra gente, o mundo real ser uma farsa. Então, um personagem chega para ele e entrega 2 pílulas. Uma azul, que é para ele continuar nesse mundo de zona de conforto, que é uma farsa, e a vermelha, que ele veria mesmo a realidade como é de fato. Só que se ele tomasse a pílula vermelha, não teria volta, né? Então, esse é o significado da pílula vermelha e da pílula azul. E quando a Marcela fala dessa escolha, é uma escolha muito difícil, até para o personagem do filme, de continuar na vida dele, né, naquela zona de conforto ali do que ele acredita que é real, e ir para realmente ter conhecimento do que é a realidade, de sair da zona de conforto, de lutar pelo que se quer. Esse é o sentido. Beleza, pode continuar, Marcelo.
Pois é, aí, enfim, diante desse dilema, a Verônica me deu um outro grande conselho, que hoje em dia, quem é rico não é quem tem dinheiro, quem é rico é quem tem tempo. E aí eu falei, cara, isso faz muito sentido, cara, faz sentido demais. Poxa, tudo que eu quero na minha vida é tempo. Eu não preciso ser uma pessoa milionária, eu não preciso ter dinheiro, mas eu quero tempo pra mim, pra fazer as coisas que eu gosto, pra ter paixão pela vida, pra ver a vida, pra enxergar a vida e viver, sabe? Tipo, meio utópico, mas eu acho que é isso que todo humano busca na vida inteira. É tempo, é muito uma loucura isso. Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei, cara, vou tomar a maldita da pílula vermelha, vamos ver no que vai dar. E aqui pelo menos estou viva por enquanto, ainda não aconteceu nada de errado comigo. Então, eu vim aqui para dizer para vocês que existe vida após a pílula vermelha. Exatamente, o Alisson está falando, talvez mais legal que ter tempo é ser dono do tempo que você tem. É exatamente isso, assim, tipo, você organizar o seu tempo da maneira como você quer. Isso é independência, autonomia, enfim, tudo isso. Aí, feita a tomada a atitude, enfim, me joguei, e aí eu fui, poxa, mesmo assim ainda rolava aquele sentimento de insegurança, aquela coisa toda do diferente, tal, do novo. E aí eu comecei a pesquisar sobre as questões das relações de trabalho. E eu percebi que o mundo está passando por uma transformação tão grande que existem várias grandes tendências para novas relações de trabalho. E eu até procurei um artigo, aqui eu vou compartilhar o link com vocês, um artigo da revista Exame, de 2013, ou seja, há 2 anos atrás eles já estavam falando de tendências de novas relações de trabalho. E nesse artigo tem muita informação bacana que mostra que realmente o caminho da autonomia é um caminho que só tende a ficar cada vez mais claro e assim, meio que sem volta, assim, tipo, porque o mundo tá percebendo que a importância do tempo e de você, enfim, poder organizar o seu tempo e para de fato produzir algo com qualidade. Né, assim, porque eu vivo isso muito na pele, né? Porque desde que eu deixei a redação do jornal, que era um mercado rural, né? Eu ainda fiquei na dúvida, ainda fiquei balançada. Mesmo depois de ter saído, eu ainda fiquei assim, caramba, será que eu volto? Porque se eu voltar, eu vou ter dinheiro, né? Pelo menos vou saber quanto que eu vou receber no final do mês. Isso é uma segurança. E aí surgiu uma oportunidade de voltar. E eu voltei por um dia sequer. E aí eu tava trabalhando lá nesse um dia. E quando eu voltei pra casa, eu voltei tão triste, mas tão triste, que eu parecia um passarinho preso na gaiola. Que independente se eu tava sem grana, independente disso, eu não ia conseguir mais nenhum outro dia. No outro dia eu voltei pra lá só pra dizer que eu não queria mais. Porque é como se é um caminho sem volta, que a Marcela está dizendo, justamente por isso. A gente, depois que conhece o que tem por trás da Matrix, é difícil voltar. É difícil você começar a aceitar de novo que você tem que passar 10 horas, 11 horas no seu trabalho. Que você tem 8 horas de trabalho, assim, entre aspas, mais 1 hora para chegar de trânsito, outra hora para voltar e viver aquilo, e respirar aquilo. E no final das contas, você não está construindo nada seu. Você está construindo para o milionário que estava lá, o acionista do jornal, sabe? Então, parece que está vivendo de trabalho e isso não é muito... Não é muito aceitável para quem tomou a pílula vermelha, né? Assim, depois, quando a gente sabe bem como é que funciona a coisa por trás, fica inadmissível absorver com paciência esse estilo de vida, desse estilo de trabalhar que as pessoas ainda têm. Né? Então isso. Nesse artigo que eu passei o link para vocês, ele é muito interessante. Ele fala assim que trabalho é algo que você faz e não um lugar para onde você vai. Então, você não precisa ir para algum lugar para trabalhar e às vezes
o caminho de chegar até o trabalho dá trabalho pra caramba, entendeu? Tipo, você pega trânsito, fica nervoso, fica estressado, já chega, tipo, no início do dia, que deveria ser um momento de, enfim, de você despertar e de repente, de usar a criatividade, você já tá, tipo, já chega no trabalho cheio de coisa para fazer e nervoso e estressado com aquela situação. Então, é bem isso, assim, tipo, quando você tem tempo para se organizar, aí você pode, enfim, trabalhar super de manhã ou trabalhar mais à tarde, mas você, tipo, você tá livre de uma série de complicações e distrações ao longo do percurso que fazem com que a sua produtividade realmente fique muito maior. Eu vi gente dizendo aqui, minha família tem reclamado que só vou para casa para dormir, gente falando da questão do tempo, e também nesse artigo ele fala o seguinte, que no mundo as pessoas transitam muito, mas elas não vivem o lugar por onde elas transitam. Então eu vou da minha casa para o meu trabalho, do trabalho para pós, do trabalho para a faculdade, do trabalho para a escola, depois eu vou para a academia, ou seja, eu transitei por um espaço geográfico na minha cidade, mas eu não tive tempo de olhar para uma árvore, não tive tempo de, sei lá, de contemplar o pôr do sol, sabe? Coisas assim. Esse artigo é bem legal, recomendo a leitura. Bom, então tá. Aí, enfim, tô lá, né? Resolvi sair do meu emprego. Eu já trabalhava na fundação há 4 anos, trabalhava por uma casa nobre. Enfim, tudo estava dando muito certo na empresa onde eu trabalhava, mas resolvi tomar a pílula vermelha e ver onde isso ia dar. E aí eu precisei me adaptar. E foi muito engraçado a minha adaptação, porque eu, como sempre trabalhei minha vida inteira em empresa e tal, eu tinha muito aquela preocupação enlouquecedora com o horário comercial. Tipo assim, dava 8 horas, eu tinha que estar trabalhando, sabe? Tipo, e eu tinha que estar de roupa de trabalho, eu tinha que... Aí eu organizava minha escrivaninha, abria a janela de um jeito para mostrar que, tipo, que aquela abertura de janela, na verdade, não era a janela da minha casa, era a janela do meu trabalho. Assim... Que loucura! Muito, muito louco isso, assim, tipo... Eu tinha um jeito de abrir a persiana, muito maluco, assim, tipo... Foi a minha maneira de falar, cara, eu preciso condicionar minha cabeça e minha alma, meu espírito para trabalhar. Porque eu fiquei com muito medo pelo fato de estar em casa, de perder a linha e de não trabalhar, não produzir. Então, eu fiz essas adaptações meio loucas mesmo. E aí, teve até um assunto que a Verônica comentou no webinário passado com a Uda, a questão de horas de trabalho. Existe um conceito de que pessoas que trabalham em casa não trabalham. E, na verdade, isso é muito errado. Você trabalha, eu concordo com o que a Verônica disse naquela ocasião, você trabalha muito mais. Você está o tempo todo trabalhando. Mas a diferença é que você está trabalhando com aquilo que você gosta, você faz aquilo que você ama, você não sente aquele peso de cumprir uma carga horária de 8 horas diárias. Ai, que saco, ai meu Deus, não vejo a hora de ir embora. Isso não acontece. O Alisson falou aqui no chat, né? Ele disse assim, eu trabalho 60 horas para não ter que trabalhar 40. Que é uma coisa maluca, porque estar onde a gente está agora não significa que a gente trabalhe pouco. Pelo contrário, a gente trabalha muito mais, mas é numa leveza que a gente realmente acaba trabalhando 60 horas dessa forma para não ter que trabalhar 40 dentro de um escritório. Eu vi aqui a Cristina está comentando, o problema é que o resultado das 10, 12 horas nas redações mudou muito também. A gente que viveu outras épocas, não tão longe assim, concordo, Cristina, que eu também vivi essas épocas, nem víamos a hora passar. Amávamos viver a redação, ver o jornal no dia seguinte. Eu concordo muito com isso, mas assim, poxa, o quanto que o mundo mudou já desde, cara, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então, assim, isso tudo é a mudança de comportamento mesmo, assim, tipo, hoje em dia a gente está suscetível, a gente recebe tanta informação, tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor, que
se a gente não viver aquele momento agora, tipo, e estar preso, o fato de você estar preso num ambiente, isso é, poxa, é muito ruim, entendeu? O fato de você ter uma flexibilidade no horário, no trabalho e tal, isso já é, putz, muito compensador. Então, realmente as coisas têm mudado com muito mais rapidez hoje em dia, né? Então, vamos lá, que deixa eu ver. A Sheila colocou aqui que ela montou um escritório atrás de casa, que produzia muito, e que agora ela voltou para dentro de casa, mas que as tarefas domésticas atrapalham a vida dela, porque ela não mora sozinha e tudo. Talvez eu tenha me expressado mal, Sheila, quando eu disse sobre estar 8 horas por dia dentro de um escritório. Na verdade, quando eu digo escritório, é aquela coisa pesada, chata de uma empresa, que você tem que sair, né, do seu ambiente de conforto. Na verdade, essa rotina que agrada, é muito subjetiva, sabe? Eu gosto de trabalhar de pijama em casa. A Marcela não trabalha assim, ela se arruma, ela se ajeita, ela procura um ambiente coworking, ela vai para um trabalho para ficar mais concentrada, mais compenetrada. Então, assim, é de cada um. Tem gente que tem um escritório dentro de casa, que tem que ir para esse escritório trabalhar. Tem gente que já consegue assistir isso trabalhar fazendo outras atividades. Tem gente que não está no trabalho formal, mas que usa o serviço de coworking, que é ir para um lugar onde tem baia parecida com o trabalho e tudo. Então, assim, mais nesse sentido que eu quis dizer, sabe? E é muito, muito subjetiva, de personalidade mesmo. Eu gosto de pijama, a Marcela tem que estar tomada banho, café da manhã, com uma roupinha, não precisa ser a de trabalho, mas uma roupa legal para poder meter bronca e trabalhar, ou ir para um coworking. Então, realmente, tem a ver com autoconhecimento, sabe? Cada um realmente sabe como se sente melhor, quando se sente melhor, e vai de personalidade mesmo. É isso. Não, assim, realmente depende muito de cada um, assim, tipo, eu tô contando para vocês que eu senti essa necessidade inicial de criar uma carga horária, de ter um ambiente que seria ali o meu escritório, e hoje eu não sinto mais essa necessidade. Então, assim, é muito adaptação de cada um mesmo, assim, tipo, enfim, eu entendo e compreendo que as questões domésticas, para quem tem filho, é mais difícil de administrar, mas não é impossível. Cada um tem que achar o seu jeito de fazer. Bom, então, seguindo adiante, agora no meu momento, qual que é o meu momento atual? Eu estou fazendo esse trabalho, esse freela, que termina agora dia 31 de dezembro, foi um freela de 6 meses. Abri a minha empresa, eu tive que abrir uma empresa, eu sou uma pessoa jurídica, e eu vesti a carapuça. Eu fiz meu cartão de visita, eu falei, agora eu vou atrás de clientes. E aí agora eu tô aqui, conversando com vocês, estou na luta, tipo, criei um blog, um lugar onde eu posso, enfim, escrever e ajudar outras pessoas enfim, ter uma presença digital bacana, enfim, eu tenho facilidade para escrever e eu tenho facilidade de passar conhecimento adiante, então eu estou empreendendo, estou investindo tempo em mim, e até recentemente eu estive em São Paulo para uma conferência de marketing de conteúdo, e foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida, assim, tipo, e a Verônica pode até falar um pouco mais sobre isso, da questão de como que você enxerga o seu dinheiro depois que você passa a ser uma pessoa autônoma. Antes eu tinha um salário, e esse salário ele bastava para cobrir as contas do mês e para pagar ali, tipo, um excesso, uma viagem, uma roupa, sei lá, um almoço e tal. E hoje eu já enxergo isso assim, um pouco diferente. O dinheiro que me sobra é o dinheiro que eu invisto em mim, mas eu invisto com muita inteligência. Esse investimento que eu fiz nessa conferência foi tão bom, eu me senti tão plena, tão bem de ter investido nisso, e ao invés de ter, enfim, gasto com outras coisas. E então, isso também, a autonomia, te traz um pouco mais de responsabilidade, e você se transforma
com isso. É natural, essa transformação acontece, independente de você querer que ela aconteça ou não. É isso mesmo, assim, essa parte de como você enxerga o dinheiro é muito legal, uma coisa que eu tive que aprender muito com o Alisson, que é meu namorado, que já trabalha com autonomia há 20 anos, e com os amigos também, né? Porque você começa a enxergar o dinheiro de uma forma completamente diferente. Se você passa numa vitrine e vê um vestido de, sei lá, R$400, vamos dizer assim, sei lá, uma bolsa ou uma coisa assim, você não pensa mais, esse vestido custa R$400. Você pensa, esse vestido custa X horas trabalhando para aquele cliente chatésimo. Então, o pensamento é muito, muito outro, sabe? E tem que ter um controle financeiro básico essencial, porque você não trabalha mais por quanto você ganha por mês, você trabalha por ano. Você tem que ter uma visão do quanto você ganha por ano, sabe? Então, e a visão é completamente outra. Até porque eu disse isso no último webinário, e que é bem interessante. Muitas vezes você está tão estressado, tão cheio de coisa para fazer no trabalho, que quando você sai do trabalho e passa em frente a uma vitrine, que produto maravilhoso, carésimo, eu vou comprar porque eu mereço, porque eu já estou tão estressada, eu já trabalho tanto, então eu vou comprar porque eu estou merecendo, eu preciso me sentir merecedora disso. Só que aí você compra aquilo, vai para o seu cartão de crédito, e você nunca vai poder sair dessa rotina, porque virou um ciclo de consumo, afinal de contas você precisa continuar no seu trabalho estressante, cheio de coisa para fazer e sem tempo para poder pagar o cartão de crédito da bugiganga que você comprou por achar que merecia, por estar trabalhando demais. Então é um ciclo sem fim de consumo, sabe? E assim, realmente partir. Não estou falando para as pessoas partirem, sabe? Quem não quiser partir, quem quiser continuar na vida formal, pode continuar, cada um é feliz do jeito que é. Assim, realmente eu não estou querendo que as pessoas façam o que eu faço, mas eu estou dizendo que quem está desse lado, fora da Matrix, consegue enxergar o dinheiro de uma forma diferente, e é muito interessante isso. Beleza. Pois é. Vamos seguir adiante, então. Agora a gente vai passar por uma parte um pouco mais prática do nosso webinário. Antes eu quero quero que vocês anotem aí, quem ainda não conhece o meu site, conteúdocompropósito.com.br. Lá eu compartilho uma série de dicas e escrevo sobre marketing digital de uma maneira geral e como que as pessoas podem aplicar isso sem precisar fazer um investimento muito grande em ferramenta. Então, é muito do que eu tenho vivido, das minhas experiências estão lá, de como que eu consigo fazer as coisas, enfim, se não tem dinheiro a gente dá um outro jeito. Então, depois curtam lá, aliás, curtam não, enfim, salvem nos favoritos, fiquem de olho no conteúdo. Eu tenho uma fanpage também no Facebook que chama Conteúdo com Propósito. E no meu site tem um espaço para você se inscrever para receber as novidades por e-mail. E, inclusive, quem se inscrever lá no meu site, depois eu vou mandar um e-mail com essa apresentação e todos os links que eu reuni para fazer enfim, durante a nossa conversa. Então, vamos lá. Agora, vamos começar de verdade. Assim, agora acabou assim, tipo, a filosofia, vamos botar a mão na massa. Peguem papel e caneta ou, sei lá, computador, abre um Word, pega o tablet, enfim. E anotem as dicas. Como que a gente faz, então, para desenvolver um conteúdo relevante na internet? Eu vejo muito assim que jornalista tem um pouquinho mais na verdade, todos temos dificuldades, é um mundo completamente novo. Então, assim, como que a gente consegue adaptar e adequar a linguagem e volume de texto e até assunto para a internet? E com essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver um conteúdo mais focado e mais relevante para o público de vocês. Tipo, para um público, mesmo se você escreve para jornal, de repente você pode dar dica para o seu colega que é responsável pela parte de redes sociais
do jornal, ou se você vai começar a produzir conteúdo para a internet, é importante ter essas dicas em mãos. Bom, primeiro, e o mais importante, eu como uma pessoa eu trabalhei 4 anos com planejamento de projetos, eu acho que o planejamento é o início de tudo. E ele é o responsável pelo sucesso de qualquer empreitada, de qualquer projeto, seja ele online, offline, de comunicação, sem ser de comunicação, enfim. Então, primeiro você precisa planejar. Tá, mas como é que a gente faz? Por onde que a gente começa? Primeiro, eu vou falar de uma maneira geral e depois posso tentar pensar em exemplos mais focados para conteúdo de jornalista. Você primeiro tem que fazer uma análise do cenário, fazer um diagnóstico do que você pretende fazer, da informação que você pretende desenvolver, do projeto que você quer fazer, do seu negócio que você quer abrir, enfim, da venda que você quer fazer, enfim. Então, primeiro passo é fazer uma pesquisar muito assim, sobre o assunto, sobre o tema, o que as pessoas estão falando, redes sociais, internet, o que as pessoas pensam disso. Descreva, então, os problemas e as questões a serem trabalhadas no seu negócio, ou no seu texto, ou, enfim, na sua venda, enfim. Então, a partir daí, e é importante você colocar isso no papel, porque quando você coloca no papel, sabe aquela coisa, tipo assim, ele deixa de ser somente uma ideia e ele vira um plano. Então, isso é muito importante. Depois que você decidiu o cenário, avaliou o cenário, e descreveu os principais problemas, as principais questões acerca daquele assunto, aí você já consegue pensar um pouco melhor e amadurecer um pouco aquela sua ideia, aquele seu plano, através da definição de objetivos. E esses objetivos, eles podem ser de curto, médio ou longo prazo. O longo prazo, assim, eu não costumo trabalhar muito com longo prazo, principalmente internet, não existe essa coisa muito de longo prazo. Ele pode ter um objetivo maior, tipo de consolidar uma venda, mas ele tem outros objetivos curtos e de médio prazo que são mais versáteis, que você consegue fazer a coisa acontecer mais rápido. E a partir dos objetivos, se o seu objetivo é gerar engajamento na internet, aumentar o número de cliques no seu site, aí você consegue estabelecer prazos para cada ação que você vai desenvolver. Agora, uma das coisas mais importantes no processo de planejamento é pensar o público. E como que a gente vai pensar o público? O público na internet é muito segmentado. Vocês devem saber que, assim, que hoje em dia o discurso de massa, a mídia de massa, ela está perdendo força cada vez mais. Quem é da área de jornalismo tem acompanhado isso muito de perto. Vocês já viram que muitos veículos tradicionais fecharam as portas, deixaram de ser offline, de serem impressos para migrar para o ambiente online. E o ambiente online, ele é totalmente diferente do ambiente offline, pelo menos assim. Na verdade, não que ele seja diferente, mas ele tem características diferentes. Antigamente, quando você colocava um anúncio no jornal, era certeza de que aquela coisa ia vender. Só que você colocava um anúncio que custava R$200 mil para um jornal que tinha uma circulação de 300 mil pessoas, e daquelas 300 mil pessoas, 50 era o público que realmente leu o seu anúncio e que era relevante para aquela sua comunicação. Então, era um esforço muito grande que era feito, era um custo muito elevado, um investimento muito alto que era feito. Para ter retorno, tinha retorno sim, mas a que preço? Então, isso fazia com que pequenas empresas, pequenas iniciativas ficassem fadadas ao fracasso. E agora, com a internet, tudo mudou. Agora, um pequeno empresário, uma pequena marca, ou uma pessoa, ela pode ser uma influenciadora. O pequeno empresário, ele pode ter muito mais relevância na internet do que uma grande marca. Então, por isso que é muito importante a gente entender o público e saber que nesses canais, nessas plataformas, o público realmente, cada um tem a sua característica, cada um se comporta de uma maneira, cada um enxerga a vida de um jeito. Então, uma das práticas do design thinking, que é uma prática que é desenvolvida, pensar produtos e pensar projetos, enfim,
que está muito tipo, na moda agora, e enfim, realmente ele é uma estratégia de planejamento que pensa, que leva em consideração realmente quem vai usufruir daquele produto, daquele serviço. Então, dentro do Design Thinking tem a questão do desenvolvimento das personas, e para desenvolver as personas, eles usam várias ferramentas. Uma delas é o mapa de empatia. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele agora. Então, para desenvolver personas, como que a gente faz? Você vai pensar no seu público. Sei lá, você escreve para um jornal e você tem um público lá de jovens entre 18 e 25 anos. Aquela informação que tem nas defesas dos veículos de mídia, que é a população de classe A, B, com 18 a 25 anos, formados com o ensino superior completo. Aquilo lá não é o suficiente para fazer o desenvolvimento de personas, e vocês vão entender por quê. Com as personas a gente vai muito mais a fundo, a gente se aprofunda mais no público. Então, eu não sei se ficou claro para todo mundo, acho que sim, vale a pena ressaltar que persona é você realmente desenhar a pessoa ideal que vai consumir o que você está escrevendo, ou passando uma informação, ou vendendo um produto. É para quem você está comunicando. Então, quando a gente fala persona, é o desenho da pessoa ideal a consumir a sua informação. Beleza? Isso. Persona, ele vem de personagem, enfim, tipo, você reúne em uma única forma, sei lá, um único personagem, uma única persona, características que podem ser de várias pessoas. Então, você pega um grupo e personifica esse grupo em uma pessoa. Então, você vai reunir tudo que esse grupo pensa em comum nessa persona. Então, você começa a descrever essas características, qual a faixa etária, qual a média salarial. Ai, desculpa, saiu errado aqui, ficou faltando L de salarial. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Salarial. Onde mora, profissão, enfim. Você começa fazendo o mapeamento de público básico. E, caso necessário, você pode fazer uma pesquisa para saber mais sobre o seu público. E eu peguei aqui alguns links de formulários gratuitos para fazer pesquisa na internet, que então, tipo, é muito fácil você fazer lá, você desenvolve o roteiro das perguntas e, enfim, de graça você consegue ter todos esses insumos. No caso, o Monkey é para fazer pesquisa, né? Isso, Você faz a pesquisa para saber mais sobre o seu público. Se você já tem uma lista de e-mails, ou se você trabalha num jornal e quer saber um pouco mais sobre aquele jornal que é voltado para aquilo que eu falei, do público AB, dos jovens e tal, mas você quer saber um pouco mais sobre ele, aí você pode usar esse formulário de pesquisa, mandar para eles, pedirem para eles responderem um pouco mais sobre ele. Então, é uma forma de você saber entender um pouco mais do público. Caso você esteja começando um negócio do zero, você pode, tem outras formas de você identificar público, assim, se você tem que praticamente criar. Você tem que pensar no seu objetivo, no objetivo que você traçou lá atrás, e pensar aonde você quer chegar e quais são as características do seu produto. Se o seu produto ele é voltado mais para jovem e tal, e aí você pode fazer pesquisa e, de repente, pedir para pessoas que você conhece que tem aquelas características responderem, enfim. Ou você também pode fazer análise de concorrência para saber o que as marcas e os produtos concorrentes. Eu acho que vale a pena falar aqui também, Marcelo, uma coisa que a gente comentou há um tempo fora do webinário, é que, pelo menos para mim, eu tive uma experiência, pessoal, que eu desenhei uma persona, tipo, essa persona é essa daqui, ó, meu personagem ideal é essa pessoa aqui, ela tá dentro da redação, ela é assim, ela é assado. E aí, quando eu comecei o projeto mesmo, e aí comecei a interagir com as pessoas, eu vi que minha persona não era definitivamente aquela pessoa. Então, vale a pena dizer que essa persona, ela pode ser mutável, assim, no início, sabe? Se você ainda tá vendo quem ela realmente é, se você não conhece direito para quem você tá falando, como aconteceu comigo,
Você pode ter uma grata surpresa de perceber que, opa, minha persona, na verdade, não é a que eu estava pensando. Quem está precisando do meu serviço é um outro tipo de pessoa. E aí que eu tive que redesenhar minha persona para entendê-la de novo, para falar realmente para ela. Então acontece de você desenhar uma persona e ver que talvez não era aquilo e redesenhar. Só para dizer que ela não é para sempre, assim. Não tem problema. E não tem erro, assim, tipo, na internet, nas redes sociais e, tipo, no ambiente digital, a gente tem mais essa vantagem porque a gente pode testar, a gente testa o tempo todo. E, assim, isso que é fantástico também nessa nova era, né, nesse novo mundo, a possibilidade de você fazer testes. No meu blog, eu já fiz um post sobre personas, sobre construção de personas, e lá tem todas as informações, tem o passo a passo certinho para você entender quem é o seu público. Vou botar aqui o link direto. Lá também tem uma opção de você baixar o mapa da empatia, que a gente vai falar sobre ele já. E, enfim, lá você consegue, passo a passo, fazer o desenho certinho. O Márcio colocou aqui, o mapa não é o território. Assim, pelo que eu conheço dessa definição, o que ele quer dizer é o seguinte, que muitas vezes a gente está com o mapa na mão e, independente do que a gente olha além do mapa, a gente só confia no que está escrito no mapa. Se no mapa está dizendo que tem uma árvore, mas você olha e não tem árvore nenhuma, as pessoas acabam, assim, para elas só existe o que está no mapa, e não é bem assim, é realmente voltado para ser flexível mesmo. Não, beleza, eu tô olhando que não tem uma árvore, então é ali que eu vou fazer meu território e não no mapa. O mapa é feito só para ajudar realmente a começar. Pois então, vamos lá. Aí o mapa da empatia, ele tem algumas perguntas básicas para você responder. E ele é bem legal, porque se você imprimir ele numa folha 3, você pode colar ele na parede, você pode fazer esse trabalho de desenvolvimento de persona com a sua equipe, junto às pessoas que pensam o negócio junto com você, pessoas que de repente não têm a ver com o seu negócio, para também de repente ajudar a fazer o desenvolvimento do mapa da persona. E aí você vai ali escrevendo na parede mesmo, usando, né, com o papel, você vai escrevendo, respondendo essas perguntas. Então são essas que estão aí, essas 5, e aí você pensa naquele público com aquelas características que você já tinha levantado, que são características comuns, e aí você se pergunta o que ela vê, você vai adiante, não, assim, é mais do que faixa etária, a profissão, a média salarial, ou qualquer outra coisa. Você tenta entender quem é aquela pessoa do fundo do seu coração. Marcela, isso parece muito maluco. Parece maluco, né, gente? Mas vamos entrar nessa maluquice porque funciona. Funciona mesmo, assim. Cara, como é que eu vou pensar no que essa pessoa que eu tô criando tá vendo? Mas é muito importante a gente colocar no papel. Tipo, na persona, ela vê um computador, ela lê livros de autoajuda, ela vê o telefone celular do lado do computador com a tela do WhatsApp. O que realmente a sua persona está vendo o tempo todo? E eu acho que o fascinante dessa construção, e aí vai fazer o sentido essa loucura toda, é que quando você for falar com essa pessoa, você vai criar elementos que ela se identifique na hora do texto, na hora de uma campanha, na hora de um vídeo, na hora da sua comunicação. Vou dar um exemplo muito tosco. Se você sabe que ela tá com o computador da empresa na frente dela, o telefone da empresa, o celular do lado, a bolsa em cima da mesa, você pode escrever um texto, por exemplo, descrevendo essa situação antes de falar o que você quer realmente falar, por exemplo, ou linkando com o que você vai falar, que você vai conseguir a identificação daquela pessoa. Então a pessoa vai se identificar com aquela realidade, porque é aquilo que ela vê. E faz todo sentido escrever, tá? Pode parecer... Eu conheço gente que pediu minha ajuda, Verônica, me ajuda aqui a definir meu público. E eu perguntei, a pergunta, o que ela tá vendo agora? Qual que é, Verônica? Que sacanagem, tá me zoando? Vamos partir para o mais importante? E essa pessoa não teve consciência de que
esses detalhes que parecem malucos são de extrema importância para definir sua comunicação e ela ser realmente eficaz, para gerar empatia e identificação. É isso. Isso. Não, e assim, e o legal de você fazer personas é um exercício muito útil, muito bom para você se colocar no lugar da pessoa, porque muito do que a gente faz tem o feeling, né? A gente pensa assim, não, eu acho que ele vai gostar disso. Eu acho que eles vão curtir isso. Eu gostaria, eu ia gostar muito disso. Mas será? Você, mas e o outro? Entendeu? Tipo assim, e a outra pessoa? Como que é a rotina da outra pessoa? Que horas ela acorda? Quanto tempo ela demora para chegar no trabalho? Ela vai de carro? Ela pega quantas conduções? Tem gente que tipo, pega 4, 5 ônibus para chegar no lugar. E, tipo, aí você tenta passar uma mensagem para ela quando ela chega naquele determinado lugar, e às vezes ela já tá, tipo, ela já teve tantas outras interferências que ela já não quer mais saber do que você quer falar. Então, desenvolver persona é isso, é você se colocar no lugar da outra pessoa e pensar o que o fulano, que é a persona que representa o meu público, o que ele gostaria de ouvir agora? O que ele pensaria com relação a isso? Será que ele realmente usaria o meu produto? Será que ele realmente vai ler o meu conteúdo? Isso, assim, é fantástico. Quando que isso dá certo? O pessoal, novamente, do Design Thinking, eles já usam muito isso. E por isso que, às vezes, a gente vê aqueles produtos que a gente fala, cara, era tudo que eu sempre queria, era tudo que eu sempre quis. Como é que descobriram que eu queria isso? É porque houve esse trabalho de desenvolvimento de persona, de entender quais são as dores, o que a pessoa pensa a respeito da vida, como que ela enxerga a vida, o que dói nela, qual que é a dor dela, o que sangra e como que sangra. E aí você entendendo tipo, que às vezes sangra tanto, aí você fala, poxa, eu vou dar um jeito de parar fazer ela parar de sangrar. E aí você chega com uma solução que é perfeita para ela, que ela já estava procurando. Então, isso é desenvolver persona. Então, aí estão as 5 perguntas básicas que a gente responde e, na verdade, aqui vai um trabalho mesmo de você meio que brainstorming, assim. Começa a pensar o que ela vê. Tá, ela acorda, daí ela olha pro celular. A primeira coisa que ela faz é olhar pro celular. Ela olha os e-mails dela. Ela, sei lá, vai nas redes sociais. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava ainda na fundação, eu acordava às 7 horas da manhã. Primeira coisa que eu fazia era olhar o meu Facebook. Então, eu lia todas as notícias às 7 horas da manhã. Então, eu chegava no trabalho, as notícias para mim, a partir dali, eu já não tinha mais tempo para ler notícia. Então, o tempo que eu tinha para saber o que estava acontecendo no mundo, de repente ler alguma coisa interessante, era esse tempo que eu acordava. Então, você fazendo esse exercício da persona, você consegue identificar esses momentos onde você pode oferecer conteúdo de qualidade para aquela pessoa. Então, seguindo adiante, o que ela escuta? Quem que ela escuta? Quem que influencia ela? Família só? Tem alguém que, tipo, que ela acompanha? Alguém que fala para ela é X e ela acredita é X? Então, tudo isso você vai pensar nesse momento. Aqui a questão da dor que eu falei, né? Como é que dói? Aonde dói? Como dói? Em que frequência que dói? E o que ela ganha com essa solução? O que vai resolver na vida dela? O que de fato vai fazer a diferença na vida dela com essa solução que você tem? E aí... Tem um caso muito engraçado, Marcelo, que o Alisson é meu namorado, gente. E aí ele estava desenvolvendo um produto e ele fez esse exercício da persona. E ele disse, né, cara, não há melhor forma de conquistar a atenção de uma pessoa do que descrever o problema dela melhor do que ela mesma descreveria. Exatamente. E o que aconteceu? Ele fez esse exercício da persona, descreveu o problema, fez um vídeo falando sobre o problema que o público dele tinha. E aí uma pessoa que estava assistindo o vídeo depois contou para ele que a mulher passou assim, a esposa dele passou assim na porta e falou assim, quem é esse cara aí que tá falando, que tá trabalhando com você, que ele sabe de sua vida toda? Então, é só um exemplo de que quando você faz isso muito bem, define sua persona, cara, até as pessoas ficam impressionadas. Como é que essa pessoa sabe tanto do meu problema, né? Então, vale a pena mesmo. Parece mágica.
Parece mágico. Tipo, no marketing de conteúdo a gente tem uma prática, acho que é prática, que chama conteúdo de funil, que você tem alguns passos que eles chamam régua de marketing de como que você desenvolve conteúdo para no final desse funil você converter aquilo em venda. Então, primeiro, você faz, depois de desenvolver a persona, você tipo entende qual que é o problema que ela tem, melhor, como o Alisson falou, melhor do que ela mesma escreveria. E aí, com base nessa informação que é preciosa, valiosíssima para quem trabalha com vendas, você oferece exatamente a solução que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer, com o preço que ela quer. E assim, e aí quando ela vê aquilo... Não só em vendas, como produção de qualquer artigo, qualquer conteúdo, exatamente, qualquer matéria, né? Porque, por exemplo, eu fui numa palestra sobre SEO. E aí eu ia escrever um post para o blog do Jornalista 3.0. Por que o jornalista tem que saber de SEO? E aí depois eu fui conversar com umas pessoas e essas pessoas falaram assim, mas seu público sabe o que é SEO? E aí eu, caramba, realmente, talvez eles não saibam o que seja, então eu tenho que escrever de um jeito diferente, porque é para eles que eu tenho que falar. E não é para fazer um conteúdo que eu acho legal para mim, e sim para eles. Né? Então, mais um exemplo aí. Pois é. E aí você começa a oferecer essas soluções, seja de conteúdo, de vendas e tal, de uma forma que assim, não tem como a pessoa não consumir a informação que você está passando para ela. Você faz um e-book, de repente, assim, eu estou procurando, sei lá, imagina que eu sou um homem de 40 anos, estou tendo problema com calvície. E aí, de repente, eu vejo um conteúdo na internet dizendo, tipo, baixa aqui o e-book para evitar o problema de calvície, ou, tipo, postergar o problema da calvície. Poxa, eu já estou procurando aquilo, eu já tenho essa dor, eu tenho esse problema. Então, é claro que eu vou clicar naquele conteúdo. E aí, clicando naquele conteúdo, eu entro numa lista, porque aí você coloca seu e-mail, enfim, seus dados, e aí a pessoa que detém essa informação do seu dados, seu e-mail, ela pode começar a te mandar conteúdo segmentado, personalizado, sobre aquilo, para te preparar para o momento de compra. Então, às vezes sei lá, uma loção capilar para evitar calvície. Só que antes de você chegar lá e falar assim, oi, compra aqui meu produto, você mostra para ele que existe esse problema e ele sabe que tem aquele problema. Ele vai ter dicas sobre como evitar, depois ele vai ter, sei lá, pode entrar numa comunidade que fala sobre isso, depois ele vai ter acesso a um vídeo de um especialista falando sobre o problema, e aí, enfim, você desenvolve o conteúdo até preparar ele para mostrar, olha, tá aqui a loção que a gente tem vai resolver o seu problema. Então, isso é persona. Aí eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente acabou falando das coisas, esqueci de passar os slides. Então, além do mapa da empatia, você pode ir além, principalmente se tratando de internet. Como que é a presença da sua persona na internet? Como é que ela costuma acessar a internet? Que horários? Com que frequência? Através do quê? Do telefone, do computador, enfim. Quais páginas e ferramentas ela costuma utilizar? O que ela leva em consideração antes de fazer uma compra na internet? Como que ela se comporta antes de um momento de compra? Ela pesquisa? Aonde que ela pesquisa? Ela conversa com pessoas? Enfim, tudo isso você vai descobrindo nessa hora. Bom, aí tá. Depois que você fez todas essas perguntas, já tem um verdadeiro diagnóstico, um verdadeiro raio-x da sua persona, daí você vai reorganizar esses públicos. Se você chegou a várias pessoas, isso é comum, isso pode acontecer, de pessoas com características diferentes, aí você reorganiza elas e aí você prioriza. Você fala, bom, esse é o público que eu vou trabalhar agora porque ele está de acordo com o objetivo que eu tracei lá atrás. E aí depois, gente, dá nome para a persona, desenha a persona, coloca a persona grudada na geladeira, sei lá, tipo, na janela do seu trabalho. E toda vez que você pensar em produzir conteúdo, você vai olhar para aquela persona e você vai lembrar de tudo que ela tem, de como que ela é enquanto pessoa, e aí você vai conseguir desenvolver conteúdo relevante e de muita qualidade para essa pessoa. Então, a dica é essa: pense na persona sempre na hora de desenvolver conteúdo. E aí, quando você já tem essas personas muito bem delimitadas, você já consegue adaptar a sua linguagem, o seu tom, o volume de texto,
a frequência, enfim. E uma outra dica também, depois que você começa a desenvolver conteúdo na internet, você tem que interagir com as pessoas. Mas é importante lembrar que essa interação ela tem que acontecer de forma autêntica. O engajamento ele só acontece quando ele é autêntico. Então não adianta a gente forçar uma situação que as pessoas percebem que é forçado e, enfim, aí não acontece o engajamento. Bom, aí tá, você define as pessoas, vai começar a desenvolver o conteúdo, você pode definir canais, e eu queria deixar bem claro que não existe só Facebook, tá, gente? Existem vários outros canais que a gente pode aproveitar para produzir conteúdo. Um dos que eu super recomendo é o LinkedIn Pulse. O LinkedIn é uma rede social, vocês já devem saber, profissional, e agora ela está começando não se reinventar, mas, enfim, a ampliar a sua atuação, e ela está se transformando numa rede bastante interessante, porque o público é altamente qualificado. Então, são pessoas que estão procurando informação de qualidade, e esse espaço do LinkedIn Pulse é um espaço onde qualquer pessoa que tem um perfil no LinkedIn pode desenvolver um artigo, pode escrever um texto, pode, enfim, transbordar suas emoções, falar da sua área de atuação. E as pessoas, elas consomem essa informação com uma qualidade, assim, é um nível muito bacana de envolvimento que as pessoas têm. Eu já, assim, há pouco tempo comecei a mexer com o LinkedIn Pulse e eu já tive muito retorno de pessoas que não me conhecem me adicionando, gente compartilhando meu conteúdo, gente comentando, falando, completando a informação que eu compartilhei com muita qualidade, com um senso crítico, com um senso analítico. Então, é um canal que deve ser levado em consideração. Também tem o Twitter, que é uma rede mais rápida, né, de você disseminar conteúdo de maneira mais rápida. O Instagram, que tem que ter muito a ver com a adequação do público e do objetivo do produto, do que vai ser colocado lá, enfim. E uma dica que eu dou também não esqueça do offline, entre aspas. Eu digo entre aspas porque às vezes tem um veículo de comunicação que ele é prioritariamente impresso offline, mas ele tem uma presença online. E, às vezes, alguns periódicos especializados, alguns veículos especializados, eles trazem uma credibilidade que pode ser importante para o seu negócio. Então, se você busca credibilidade naquilo que você faz, naquele conteúdo que você desenvolve, pode ser o caso de você também lembrar de enfim, fazer um relacionamento e considerar esses canais também. Bom, outra dica que para mim, assim, não existe almoço grátis mesmo, principalmente quando você está começando um negócio do zero, e eu estou vivendo muito isso, porque eu comecei o blog e a fanpage do zero. Você é um nada na internet quando você começa. Você não tem credibilidade nenhuma, você não tem relevância, você não tem nada. Você tem que começar a construir aquilo. E do mesmo jeito que o Facebook e o LinkedIn, Twitter, Instagram são plataformas onde você pode produzir conteúdo gratuito, existe um preço. Então, para você ter o seu conteúdo realmente disseminado, você tem que fazer um mínimo de impulsionamento. A boa notícia é que você impulsiona por muito pouco. É um investimento muito baixo que você faz para você ter um retorno muito legal. Então, principalmente para quem vai começar algo do zero, é importante sim impulsionar, investir um pouquinho em Facebook Ads, em Twitter Ads, enfim. Posso fazer uma consideração bem rápida, bem rápida. O Facebook está fazendo meio sacanagens com a gente, assim. Muitas vezes a gente impulsiona para um determinado público, para um público segmentado, e começa a curtir, compartilhar, sei lá, a chegar em pessoas nada a ver com o público que a gente tinha programado para ir. Então, é só tomar um pouco mais de cuidado com o Facebook, porque eu tô meio assim com ele, sabe? E, assim, é claro que impulsionar é muito legal, mas é muito bom, tem várias outras opções que dá para chegar às pessoas sem o impulsionamento. Claro, tem impulsionamento, melhor ainda. Mas se não tiver, por exemplo, eu comecei faz menos de um mês, o Jornalista 3.0. A página não tinha ninguém. Primeiro eu fui lá e convidei os amigos jornalistas para curtir. Beleza, isso não me cobra nada. Depois,
eu comecei a compartilhar conteúdo segmentado para os grupos de jornalistas que tinham o perfil do Jornalista 3.0. E eles foram curtindo a página e compartilhando e divulgando. Então, pelo menos até agora, eu não cheguei a impulsionar. Não porque eu não queira, mas é porque a coisa está um pouco difícil ainda. Não, existe alternativa de divulgar, né? Antes de impulsionar. Assim, o que é importante também frisar é que é preciso ter paciência. Não é do dia para o outro que você vai conseguir fãs enlouquecidos e pedindo, pelo amor de Deus, me dar conteúdo e te contratando e você, sabe, sua carteira entupida, recheada de dinheiro. Não é assim que as coisas acontecem. No meu blog também eu fiz um post sobre influenciadores, que é uma maneira de você também conseguir relevância para o seu conteúdo. Depois dá uma olhadinha lá. E você tem que realmente fazer um trabalho de formiguinha, ir atrás de grupos de pessoas, de grupos de pessoas que têm interesse no seu assunto, compartilhar, enfim. Eu sou muito mais a favor de conseguir um público qualificado que realmente vai se interessar pelo meu assunto, pelo meu conteúdo, do que sair pedindo para todo mundo curtir a página. Você falou curtir, pedir para os seus amigos jornalistas curtirem, está certíssimo. Não é para chamar todo mundo dos seus amigos para curtir. Eu insisto na qualidade ao invés da quantidade. Então, o impulsionamento do Facebook, eu também tenho sentido isso, Verônica. Umas pessoas nada a ver curtindo as minhas coisas. Assim, tipo, eu não estou levando muita fé no Facebook também, mas assim, estou fazendo porque preciso também entender um pouco mais a minha persona, como que ela se comporta no Facebook, e vou fazendo paralelo aí sobre o LinkedIn Pulse, que para mim tem sido muito, muito, muito legal o retorno que eu estou tendo por lá. Então, assim, eu falei um pouco lá atrás e volto a falar que internet e rede social é teste, a gente tem que testar. E não adianta também você querer ser fera em todas as redes sociais, em todos os canais. Não adianta, não queira abraçar um mundo, não dá. Eu, por exemplo, tentei entrar no Twitter. Poxa, mas o Twitter ele tem uma característica tão de rapidez, de tempo real, e eu não consigo acompanhar isso. Infelizmente, eu ainda não consegui chegar nesse nível. Então, você tem que entender a característica de cada canal e para você escolher realmente onde você vai atuar. Então, vamos lá. Agora chegou a hora do bônus, que eu e a Verônica vamos dar dicas para vocês sobre como fazer, então, para empreender, né? A gente falou um montão aqui sobre como que foi o processo desse meu mundo novo, de como que eu cheguei aqui onde eu tô, mas na verdade o objetivo nosso é encorajar, incentivar, estimular todo mundo a sair por aí fazendo, não sair por aí, né, tipo, enlouquecidamente, mas assim, todo mundo a empreender, a pensar em projetos e tirar esses projetos do papel. Então eu tenho algumas dicas, eu tenho um vídeo aqui que é do Seiichi Arata, eu vou passar o link aqui, que é muito legal sobre como encontrar propósito na vida. Então, lá ele dá muitas dicas legais, ele faz um roteirinho de perguntas para você responder, para você encontrar o seu propósito na vida e dar um foco para ela a partir disso. Deixa eu pegar aqui o link. Verônica, se você quiser acrescentar alguma coisa aí da questão do empreendedorismo. Eu fiz um post que ficou bem legal no Jornalista 3.0 de um seminário que eu assisti do fundador do Buscapé, que ele deu uma dica bem legal. Ele disse que pessoas talentosas, elas fazem questão de ter 3 coisas. É autonomia. A primeira coisa é autonomia. Gente que tá realmente talentosa tá aqui, sacou? Nessa sala, ouvindo a gente, compartilhando experiências. É a pessoa que vai lá e faz e se responsabiliza pelo que fez. Que é responsável, que é o adulto de ir lá e fazer e assumir o que fez. É mais ou menos isso, a autonomia. E, assim, a segunda coisa é maestria, ou seja, você quer ser bom? Gruda em quem é bom. Cola em quem é bom. Sabe? Joga futebol com os craques. Você vai ser bom. Assim, você vai aprender com eles.
Então, a maestria, que é segundo item de gente talentosa, que tem a ver com empreendedorismo, é isso, assim. Cara, quer aprender alguma coisa? Cola em quem sabe fazer. Que você vai aprender, que você vai dar um passo adiante. E a terceira coisa é o tema desse webinário, que é propósito. Defina o seu propósito. E, principalmente, eu acredito que o propósito está dentro do repertório da nossa vida. Assim, desde criança, adolescente, aconteceu alguma coisa que a gente defende uma causa, sabe? Tem um propósito para o que você quer fazer, no seu trabalho, na sua vida. Quando você define isso, a vida vai mais leve, sabe? Então, autonomia, maestria e propósito. Beleza? É isso, uma outra Marcelo. dica que eu dou também nós estamos agora vivendo um momento de crise no país, né? A gente vê até as oportunidades de emprego formal assim estão minguando, né? A gente vê muita gente boa aí disponível no mercado. E muita gente pode pensar assim, poxa, mas esse momento de crise não é legal para empreender. Não, na verdade, os momentos de crise são os momentos onde se criam oportunidades únicas para o empreendedorismo. Então, enxergue a crise como uma oportunidade. Realmente uma oportunidade de você fazer algo diferente, de colocar aquele seu velho plano que está lá guardado dentro da gaveta em prática. Não tenha medo, arrisque mesmo. Aprenda sempre, como a Verônica já falou, esteja perto de quem sabe, enfim, tipo, invista em você, em aprendizados, em cursos, em conferências, enfim, leia muito, aprenda muito. Ser empreendedor é aprender diariamente. Não pense jamais que você vai dar conta de tudo sozinho. E na verdade, nem é esse o propósito. Não é o objetivo da autonomia, não é você viver sozinho para sempre. O mundo, ele é um lugar, é um ambiente totalmente colaborativo. Então, você ser autônomo é você, enfim, colaborar com iniciativas legais e receber colaboração de outras pessoas. Então, peça ajuda. Você não precisa saber tudo. Na verdade, ninguém sabe de tudo na vida. A gente não nasce sabendo e, enfim, a gente não consegue saber tudo na vida. Então, não precisa pensar, poxa, eu não sei de tudo ainda, então eu não vou empreender. A Verônica, ela me fala muito isso, cara, e eu era uma dessas pessoas que pensava, poxa, eu preciso ter tudo certinho, organizadinho antes de começar, e cara, não é assim. Bota a cara, tapa e vai, sabe? E aí no meio do caminho você pensa em como que você vai fazer e tal. Não desista, gente, jamais, cara, porque chega uma hora que você fala, velho, não dá, olha, não nasci pra isso. Todo mundo passa por isso. Eu acho que, assim, eu passo por isso pelo menos uma vez por semana. Eu fico enlouquecida sempre. E aí cara, não desista nunca. Tipo, nesses momentos são os momentos que definem quem é que veio pra ficar e quem é que foi só uma onda passageira. Então, para quem persistir, o caminho pode ser tortuoso, mas assim, quando você tem um propósito na vida, todos os esforços valem a pena. E é isso, gente. Comece já, agora, assim. Não espere o momento ideal. É isso. Verônica, você tem mais alguma coisa para dizer? Oi, não. Quanto ao se joga, não, mas eu tô de olho nesse Einsteinzinho. Pois eu quis terminar com a minha fala aqui com essa frase. Eu sou dessas que adora frases feitas. E essa frase foi uma frase que eu ouvi lá na conferência de marketing de conteúdo, que eu falei, poxa, cara, isso é uma direção norte, assim, tipo, todo dia eu tenho que ler essa frase. E eu acho que ela se aplica muito bem aqui. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é isso que a gente faz, assim, é normal do ser humano continuar fazendo sempre a mesma coisa, só que lá no fundo a gente espera diferente daquilo. E aí, quando não acontece diferente, a gente fica frustrado. Então, para que o resultado seja diferente... Isso tem muito a ver com o jornalista, né, cara? O jornalista tá sempre reclamando. Vai dizer, gente, quem aí é jornalista... Cara, todo jornalista que eu conheço está sempre reclamando da vida, ou é do último passaralho, ou é do cafezinho frio, ou é da pauta, ou é do deadline, ou é do chefe, ou é do editor. Então tá sempre reclamando, mas não faz absolutamente nada para mudar aquilo. Então eu acredito também que essa frase, nossa, dá certinho com o jornalista. Então é isso, assim, espero que vocês
estejam inspirados e incentivados a tocar o projeto de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do que a gente conversou aqui hoje. Estou aberta para, caso vocês queiram conversar comigo, me mandar e-mail, enfim, me curte lá a fanpage do blog para a gente manter contato. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me passar por e-mail. E quem se cadastrar lá no meu blog para receber as notícias por e-mail, eu vou mandar todo esse conteúdo e aí a gente cria aí um elo de comunicação mais próximo. Cara, o Márcio falou uma coisa engraçada aqui. Ele disse: a carreira das 10 piores do mundo, o salário é ruim e necas de estabilidade. Eu ainda sou reclamão. Cara, eu acabo de falar que jornalista é reclamão. E ele vai e me mete 500 reclamações aqui. Só podia ser jornalista mesmo, né, Márcio? Eu não queria falar nada porque eu não sou jornalista, mas assim, caramba, eu tentei ser bem sutil nessa minha mensagem, mas assim, é isso mesmo. Isso acontece não só com quem é jornalista, tá? A maioria das pessoas, elas continuam fazendo a mesma coisa, esperando que magicamente, que o universo vai fazer aquilo acontecer diferente. Gente, eu tenho 2 recados para vocês, rapidão. No último webinário, a Ana Flávia, que foi uma das ouvintes, assim, que nem vocês, que participaram com a gente, sugeriu: ei, faz um grupo no Facebook pra gente trocar informação sobre os webinários, sobre coisas novas, esses links que a gente está compartilhando aqui. Podia estar tudo num grupo do Facebook. E aí, vamos criar? E aí, logo que terminou, a gente criou esse grupo para jornalistas que estão nesse caminho para serem jornalistas 3.0, realmente. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês no chat, para vocês entrarem no grupo e pedirem para participar, que eu adiciono vocês, porque lá a gente vai trocando experiências, sabe? Porque eu acho que é tão legal essa experiência que a gente está passando agora, trocando informação, comentando, fazendo pergunta, rindo e tudo, e passando informação, que eu acho que a gente tem que continuar essa trajetória depois que a gente sair daqui. Então, me adicionem, peçam para participar desse grupo, que vai ser muito legal, tá? A gente coloca lá a informação. A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: eu estou, humildemente, desenvolvendo, construindo um curso para jornalistas, um curso online para jornalistas, com o objetivo de ajudá-los a realizarem projetos na internet. Então, eu conheço muitos de nós, colegas jornalistas, que têm projetos muito legais na gaveta e que não conseguem dar esse primeiro passo, assim, não sabe por onde começar direito, ou sempre procrastina, e esse curso tem o objetivo de se realizar profissionalmente, realizando algum projeto muito legal na internet, tá? E inclui os reclamões, com certeza. Eu sei que vão ter muitos reclamões, mas isso eu já sei lidar porque eu sou uma delas, né? Não tem para onde fugir. O fato entrem em contato comigo, me adicionem no Facebook, como Verônica Machado, falem comigo, interajam comigo, porque eu quero saber de vocês, do que vocês precisam para colocar projetos legais no ar, se vocês tiverem um, sabe? Então, se vocês quiserem empreender, se vocês quiserem colocar um blog no ar, se vocês quiserem fazer um livro, um e-book, sempre quiseram. Então, me procurem, conversem comigo, digam o que vocês estão precisando, porque eu vou ensinar tudo o que eu tenho aprendido nesses últimos anos, estando na internet, tá? E fazendo projetos muito legais na internet. Essa era a segunda coisa que eu queria falar. Mas existe uma terceira. A terceira é muito obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Foi uma noite maravilhosa. A gente aprendeu muito com a Marcela. E foi espetacular, assim. Eu tô adorando esses encontros. Tem sido incrível. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada, tá? Por terem vindo, por ter passado esse tempo com a gente. Porque a gente, como a gente disse aqui, tempo vale mais do que dinheiro, né? Então, esse tempo que a gente passou junto foi maravilhoso. Eu também queria agradecer a Verônica pelo convite, fiquei muito lisonjeada com o convite, fiquei muito empolgada e agradecer também a participação de vocês, a paciência. Eu sei que hoje é quinta-feira à noite é dia de um happy hour e tal, então assim, por mais que seja online, é sempre um esforço que a gente faz para
para aprender algo novo, e com relação a isso, vocês estão de parabéns, estão no caminho certo. E vamos continuar nos falando, quem sabe um dia a gente consegue se reunir todo mundo no mesmo espaço, e aí, de repente, a gente troca mais ideias e experiências. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tá, gente, ó, coloquem a opinião de vocês lá no grupo, tá? Quem entrar no grupo, depois diz para as pessoas se vocês gostaram, sugestões e tal, o que vocês acharam, para incentivar que mais pessoas participem, tá? Terça-feira que vem tem um próximo webinário muito legal. Convidem os colegas, convidem os amigos para participar, compartilhem esses eventos, porque quanto mais gente assistir, mais gente a gente vai conseguir dar uma mentalidade legal sobre esse novo jornalismo da era digital, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Hashtag coração.